Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje, né? Sempre erro o dia, hoje é quarta-feira. Então, que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amados, hoje nós vamos falar de uma passagem que está lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 20, dos versículos 20 a 28, né? Um pedido inusitado aí que uma mãe faz para Jesus, amém? Vamos estudar essa passagem, o Senhor falou conosco através desta passagem. Amém, amados? Então, abre lá a sua Bíblia, Mateus 20, capítulo 20, Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Vamos tocar um louvor, então. Glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Amado Deus e poderoso Pai, te adoramos, Senhor, nesta tarde, nesta manhã, Pai. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, vem guardando, protegendo, livrando cada vida que aqui está, Pai. Te louvamos e te agradecemos o teu santo nome, pela nossa vida, pela nossa casa, pelos nossos filhos, marido, família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra venha nos edificar hoje, nesta tarde, Pai. Venha nos trazer entendimento em nome de Jesus. Que a paz possa reinar em nossos corações. Amém, Amém. e amém. Amados, hoje vim trazer um ensinamento aqui de Jesus, né? Algo que está na palavra de Deus, algo que Deus falou conosco nesta manhã, amém? Então vamos lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, diz assim: o pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles.
Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não caberá a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Com o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, vejam que pedido inusitado essa mãe faz para Jesus, né? Um pedido assim de alguém inocente, de alguém que não compreende as coisas espirituais. Porque ela olha para Jesus, se prostra diante de Jesus e ela pede, né? Essa mulher tem 2 filhos. E vejam o que ela pede para Jesus. O que é que você quer? Pergunta Jesus para ela no versículo 21. E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e outro à tua esquerda. Então, ela estava diante do rei, né? Do rei Jesus. E ela estava querendo conquistar um lugar, né? Para os 2 filhos no reino de Jesus. Só que ela disse: concede para os meus filhos um lugar à tua direita e um lugar à tua esquerda. E Jesus, no versículo 22, diz: Jesus disse-lhes: vocês não sabem o que estão pedindo, né? Podem vocês saber o cálice? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E o cálice que Jesus bebeu, nós sabemos bem, né, meus amados? Jesus, ele fez o sacrifício pelas nossas almas, para salvar a humanidade. Jesus sofreu rejeição, sofrimento, apanhou, foi acusado de coisas que não fez. Então, foi esse o cálice que Jesus bebeu, foi o sacrifício na cruz do Calvário que salvou a humanidade. Então Jesus perguntou para eles se eles podiam beber do cálice que ele ia beber. E inocentemente, eles disseram: podemos, responderam eles. E é claro que eles não podem, porque eles não têm conhecimento nenhum do reino, porque o reino que Jesus estava, né, conectado, o reino que Jesus veio, da onde Jesus veio, que o reino que Jesus estava falando é o reino de Deus, é o reino espiritual. Não tem nada a ver com o reino natural, com as autoridades dessa terra. Então, vejam, né, um tanto que absurda, mas não vamos falar em um pedido absurdo, mas algo que eles estavam pedindo que eles não conheciam o espiritual, eles não conheciam verdadeiramente Jesus. Então, nós sabemos aqui que Jesus disse para eles, e eles responderam dessa forma: sim, nós podemos beber o mesmo cálice, né? E Jesus lhe disse: certamente vocês não beberão do meu cálice, né? Mas quanto ao se assentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, né? E Jesus dá a resposta que esses lugares pertencem àqueles aos quais o Pai preparou, ou seja, aos quais Deus tem preparado para assentar nesses lugares, né? Então Jesus diz que a responsabilidade de escolher quem vai se assentar à direita e à esquerda dele é a responsabilidade de Deus, é Deus que prepara, né? E Jesus continua falando, e Jesus continua ali dizendo, ó, quanto aos outros 10, né, que ouviram os outros 10 ficarem indignados com os 2 irmãos, né? E Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, né? Então o que Jesus está dizendo? Que as nações, né, pagãs agem assim,
querendo obter o controle, querendo obter poder, querendo ser maior, né? Ou seja, Jesus está falando também de competição, né? De ser maior, de poder. Era o que eles estavam querendo, né? Que Jesus desse um lugar no reino, que Jesus desse um cargo, uma posição para eles, né? E ali existia uma competição entre esses irmãos. E Jesus já estava falando que não poderia ser assim entre eles, né? E o que Jesus quer dizer com isso? Olha o que Jesus diz a seguir. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Amém? Olha a lição que Jesus está dando neles, né? Está dando para eles ali. Jesus está dizendo que quem quiser tornar-se importante tem que servir, né? E o texto a seguir vai dizer que Jesus, ele veio como filho do homem, que não veio, e ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus era o filho do homem, sim, era o rei, era o, né, do reino espiritual. Jesus tinha autoridade, tinha poder, mas ele abriu mão de tudo isso, e ele veio para servir, ele se humilhou, ele foi humilde, e ele serviu, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios. Então Jesus veio para servir, e Jesus está dando ali uma grande lição para essa família. Entre vocês, quem quer ser o maior, o mais importante, vai ter que servir, vai ter que ser servo. Entre vocês não vai poder ter essa competição, né? E nós sabemos hoje que quem aceitou Jesus verdadeiramente, quem se coloca na posição de servo, entende a mentalidade do reino de Deus, né? E nós não podemos que exista entre nós posições, né? Competição. Quem quer ser o maior tem que servir, e muitas vezes há competição, muitas vezes há interesses ocultos, né? E as pessoas não querem servir. Mas quem quer ser chamado de servo, sirva o reino, sirva as pessoas, sirva com amor, sirva com humildade, né? Essa é a mentalidade de Jesus. E Jesus, né, não só serviu, mas ele também deu a vida dele para nos resgatar da perdição. Então essa palavra foi a palavra que Jesus falou comigo hoje, esta manhã. Quem quiser ser o maior, que sirva. Então, amados, quando nós falamos, nós estamos aqui, somos apenas servos de Deus, declarando a sua palavra, ensinando a sua palavra, ensinando aquilo que Deus fala conosco. É exatamente isso que nós somos, servos, filhos e servos. Mas se a gente quiser ser maior, se a gente quiser ter uma importância, uma relevância, não nesta terra, porque aí são os nossos desejos da nossa carne, os nossos desejos carnais que estão falando, e o que estava falando através dessa mãe, esse pedido a Deus, né? Era a sua carne, era aquilo que é material, aquilo que movimenta o natural, né? Eles queriam poder, status, cargo, né? Posição nesse reino, mas o reino que Jesus estava falando era o reino dos céus. O reino dos céus é uma mentalidade diferente. Então que a gente possa, amados, fazer orações de acordo com a mentalidade do reino, de acordo com a humildade, o amor e a compaixão que Cristo tinha, porque Cristo, ele veio como filho do homem, ele era rei, sim. E ele podia não ter aberto mão de nada disso, ele podia ter ficado com o ouro, com a prata, podia ter ficado com as roupas majestosas, mas ele se despiu de tudo isso, ele teve humildade, ele teve amor. E se a gente lê a Bíblia, todos os textos que falam sobre cura, que falam sobre libertação, Jesus, ele tem compaixão das pessoas, né, do sofrimento, das ovelhas que estão perdidas sem pastor. Então Jesus, ele socorreu pessoas, ele curou pessoas, ele libertou dos demônios. Tudo isso ele veio, e a trajetória dele do início ao fim era uma trajetória de servir, né? O sacrifício que ele fez foi de se entregar, de morrer por nós, para nos resgatar da destruição, para nos resgatar do poder que o pecado tem sobre a nossa vida.
Amém, amados? Amém. Então, que a gente possa ter essa mentalidade do reino, que a gente possa fazer orações, não orações baseadas segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade de Deus, segundo os pensamentos do reino, né? Que a gente possa orar e pedir para Jesus, para a gente ter essa humildade, para a gente ter essa disposição de servir o próximo, de amar o próximo, de ter humildade em nós. Amém? Não que a gente não possa desejar ter, né, uma vida melhor, um cargo melhor, uma posição. Não é isso. Mas nós alcançamos tudo isso em Deus. Em Deus. É Deus que muda os níveis. É Deus que faz você prosperar. Amém? Então que nós possamos ser que nem Jesus, ter essa disposição para servir, né? Ele veio para ser servido, é o que diz o texto. Versículo 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então o que Jesus está querendo dizer? Quem quiser ser importante, deverá ser servo, né? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Amém? Então, veja que exemplo Jesus está dando, né? De humildade, de amor, de compaixão, de pessoa simples e que tem compaixão dos demais. Teve muita compaixão daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam em angústia, em sofrimento, né? E Jesus apenas serviu a humanidade com todo o seu amor, com todo o amor que tinha em Deus foi transferido para ele. Então, fiquem com essa palavra, meditem nessa palavra, amém? E que Deus possa abençoar a todos nós. Vamos lá então declarar o Salmo 91, que é um salmo de livramento, de proteção. Vamos declarar assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar. Pedir a Deus que nos dê essa mentalidade do reino, né? A mentalidade de servir com amor, servir com humildade, né? Servirmos a nossa igreja, os nossos irmãos, a nossa família. Amém? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, ó Deus, nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento, Pai. Entendimento da Tua palavra, Senhor, para compreendermos e orarmos, Senhor. Fazemos pedidos certos a Ti, Pai. Que nós não venhamos a ser guiados pelos nossos desejos da nossa carne, as nossas vaidades, os nossos desejos por luxos. Que nós venhamos a Te servir, Senhor, a servir aos irmãos. Porque Jesus diz ali que Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir, Pai. Nos dá essa mentalidade, que nós possamos mudar a maneira de pensar, Senhor. Deixarmos o Espírito Santo nos transformar, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que Jesus Cristo veio e sofreu, passou pelo sacrifício, passou por rejeições. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que Ele veio e sofreu e serviu, mas que nós possamos também, Senhor, abrir mão de disputas, de discussões, de vaidade, de vanglórias,
para que a gente venha ocupar cargo, ocupar posição, Senhor. Que nós tenhamos consciência que nós precisamos servir. Aquele que quer ser maior, sirva. Aquele que quer ser maior, dê atenção aos pedidos de Deus, dê atenção à sua obra, que venha servir, que venha ser útil para o reino de Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa cada vida que aqui está, que eles possam compreender a Tua palavra, compreender, Senhor, a vontade de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, vem protegendo, livrando de todo mal, de todo laço, de toda armadilha do inimigo. Repreende, Senhor Jesus, todo pensamento negativo, todo pensamento que não vem de Deus, em nome de Jesus. Caia por terra todo o ataque das trevas, todo o levante do inimigo contra esta casa, contra esta família, contra este ministério, contra este irmão e contra essa irmã, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer orações que agradam ao nosso Senhor, orações ao qual Deus possa responder, orações que possam agradar a Deus, agradar o seu coração, em nome de Jesus. Que nós possamos compreender e ter a mentalidade de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, meditem lá, né? Continue lendo o texto lá. Tem um bicho voando aqui, gente. Continua lendo o texto lá de Mateus 20, capítulo 20, do 20 ao 28. É um texto muito interessante, né? Para nós meditarmos. Amém? Amém? Então, essa semana Deus está falando sobre servir, né? Segunda-feira foi a palavra sobre Josué, né? Então, Deus está aí querendo, eu acho que nos dar uma sacudida, né? Querendo que a gente medite sobre servir a Deus, sobre serviço. Amém? Amém. Então, que nós possamos meditar nessa palavra. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do nosso Senhor Jesus e até amanhã.